Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, boa noite. Nós estamos aqui para mais um bate-papo das 6 na TV Sim. Eu sou a doutora Débora e hoje nós vamos falar sobre os cuidados com a saúde do coração. Aqui comigo nós temos a nutricionista Nayara Piassi e o educador físico Eduardo Salles. Bom, nós estamos no Setembro Vermelho, um mês destinado a falar um pouco das doenças cardiovasculares. Então, nós vamos destinar esse tempo hoje para falar um pouco sobre atividade física e alimentação nos pacientes com doença cardiovascular ou que querem prevenir a doença cardiovascular. Então, nós vamos começar aqui agora falando com a Nayara a respeito das dietas, né, Nayara? E da alimentação desses pacientes que procuram um cardiologista, né, em busca aí de uma alimentação mais saudável, de uma vida mais saudável. Com o que você tem visto no seu consultório em relação aos pacientes relacionados à doença cardiovascular? O que eles procuram quando eles vão ao consultório da nutricionista procurando melhorar a qualidade da alimentação deles? Boa noite para todo mundo. Então, no consultório a gente tem uma gama muito grande, né? Uma variedade de casos e de questões. Mas, no geral, esses pacientes, eles chegam sempre com aquelas alterações de taxas, né? Colesterol alterado, sobrepeso. Então, a gente sempre trabalha com esse pacote, né? Tudo junto. Sim. E aí, quando a gente pensa em doenças cardíacas, né? Nessa parte toda cardiovascular, a gente sempre vai focar, assim como em outras doenças também, em dietas mais naturais, em dietas mais limpas, né? Com menos industrializado. Então, hoje, a gente sabe que existe uma dieta que se chama dieta do Mediterrâneo, né? Que é uma dieta pesquisada desde 1950, que é muito feita ali na região do Mar Mediterrâneo, que é uma dieta mais indicada para toda essa questão cardiovascular. Né? Então, é uma dieta com base em frutas, verduras, baixo consumo de carnes vermelhas, baixo consumo de industrializados, na verdade não entra nessa dieta. Então, é uma dieta com uma base muito natural, né? Peixes, castanhas, usa-se muito gorduras monoinsaturadas, azeite, né? Então, é uma região que tem muita facilidade de peixes. Então, esse tipo de dieta é uma dieta teoricamente simples, né? Que é hoje uma dieta mais indicada tanto para prevenção como para o tratamento desses pacientes com doenças cardiovasculares. Tá? Nayara, para fazer uma dieta, né? O paciente procura o consultório querendo sempre melhorar, mas com medo, às vezes, do custo dessa dieta, né? Como você conversa com esse paciente, porque às vezes eles têm aquela limitação, poxa, eu não vou nem na consulta com o nutricionista, porque o nutricionista, poxa, é caro, já é um preconceito, né? E ela vai me passar uma dieta que eu não vou poder seguir, né? Então eu quero, assim, a gente poderia desmitificar isso para os pacientes, né? Sim. O que acontece, assim,
às vezes as pessoas complicam muito, né? Hoje a gente vê na mídia, qualquer um tem acesso a muitas informações, então isso confunde muito a cabeça do paciente também. Eu sempre falo assim, o simples é o melhor, né? Então a gente precisa simplificar. Dieta boa não é a dieta... o pão sem glúten, o iogurte sem lactose, aquele produto caríssimo da prateleira, não. É o que você acha na feira, né? É fruta, é verdura, é ovo, queijo, o leite do produtor. Então, assim, são as coisas simples que hoje se perderam um pouco, né? As pessoas têm muita dúvida o que é o certo, o que não é, o que aumenta as taxas. Então, eu falo, gente, começa consertando o básico, né? Vamos diminuir os industrializados e começar na alimentação, na comida de verdade. Isso. Então, essa é a base de tudo, na comida de verdade. Então, trocar, desembalar menos, né? Desembalar menos e descascar mais. Descascar mais. Exatamente. Então, não é caro, né? Então, se a gente colocar aí valores, um pacote de biscoito, quanto que é um pacote de biscoito hoje? 4, 5 reais? E quanto que é 1 quilo de uma laranja? Né? 2 e pouco. Então, assim, se a gente for parar para pensar, não é caro. Fruta e verdura não é caro, né? Hoje a gente tem outras coisas que, né, estão bem altas, mas assim, o básico da alimentação não é caro. Inventar moda e complicar que acaba ficando caro, né? Agora, então, você acha que o mais complicado aí para começar uma dieta, o que seria para o paciente? Olha, na minha prática clínica aí de 10 anos, 12 anos de formada, é o açúcar, né? Eu acho que a maior dificuldade da maioria da população é tirar o açúcar. Então, tirar o açúcar do café, diminuir pão, são acho que os 2 principais pontos hoje que eu vejo no dia a dia, assim. Paciente que às vezes não sabe por que não emagrece, não sabe por que não consegue controlar um triglicerídeos, mas toma 3, 4 cafezinhos com açúcar por dia, não consegue largar o pão. Então, são essas coisas que estão enraizadas na nossa cultura. É o mais difícil da gente conseguir mudar a cabeça do paciente. Mas a gente consegue. Nada que com persistência a gente não consiga. Eduardo, na sua vivência, né? Você é educador físico há muitos anos. Sim. Né? O que você nota para esses pacientes que procuram uma ajuda, querem, né, emagrecer, querem buscar uma saúde que eles acham que às vezes é até impossível, né? Um corpo saudável. O que você vê assim, a maior dificuldade, o pontapé inicial para essas pessoas iniciarem aí com um processo, né, de emagrecimento, de mudança de hábito de vida, começar com uma vida mais saudável? Boa noite. Realmente a gente percebe uma dificuldade, né, das pessoas, mas essa dificuldade ela está muito relacionada aos hábitos que a pessoa já vem trazendo, já traz consigo, né, do decorrer da sua vida. Então a gente tem que quebrar um pouco isso. Além disso, de novo, algumas informações que são veiculadas, elas complicam mais do que descomplicam. Então, que a pessoa tem que fazer no mínimo 1 hora de atividade física por dia, 7 dias por semana, que o exercício tem que ser intenso. Isso tudo é um processo. Ganhar esse tempo de exercício até você conseguir ter uma duração de 60 minutos é um processo que muitas vezes começa em 15 minutos. Quantas vezes a gente começa a prescrever 2 voltas no quarteirão, 3 voltas no quarteirão, e aos poucos, com a adaptação, que é até um dos princípios do treinamento, o princípio da adaptação, a pessoa vai ganhando condicionamento físico e aquele desconforto que realmente acontece no início do treinamento, do exercício, ele vai se tornando um conforto, porque a pessoa de repente consegue perceber que está respirando melhor, está dormindo melhor. Parece que não, mas tem uma relação direta com a alimentação. Dificilmente você termina o treinamento e vai em busca de um alimento gorduroso, salgado, né? O paladar fica mais aguçado durante o exercício, o olfato também fica mais aguçado, e aí você não a palatabilidade sumiu o tempo. O paladar mas melhora, o paladar, né? Melhora. E o paladar, na verdade, ele fica um pouco mais sensível, então não dá para um alimento muito salgado, não dá para um alimento muito doce, não dá para uma bebida muito açucarada logo após o treinamento.
Então uma coisa vai se ligando à outra. Em relação aos hábitos, a formação de hábitos ela acontece com a persistência. Então, devagarinho, todos os dias, dia sim, dia não, a organização do seu tempo, a organização da agenda, isso é extremamente importante. Quanto tempo eu tenho para me exercitar? Porque é cotidiano, a correria, o trabalho, família, os afazeres, a vida social, mas é uma organização e uma opção. Então, quando eu escolho me exercitar, quando eu escolho que eu preciso disso para estar bem, para ter saúde, se olhar na agenda, vou conseguir uma brecha. E aí, de novo, sem o mito do exagero, do tempo do exercício. É o tempo que você consegue. Então, hoje, por exemplo, é muito comum os programas de 30 minutos, 20 minutos, 25 minutos. E a gente está cercado de evidências científicas mostrando que talvez um tempo menor, numa intensidade um pouco maior, que é um processo, conseguir intensidade, você também consegue os mesmos resultados, os mesmos efeitos, ou resultados até melhores do que uma baixa intensidade e uma longa duração. Então isso derruba o argumento tempo. Não tenho tempo para me exercitar. Talvez eu não tenha 2 horas para sair de casa, me vestir, me exercitar, voltar, me alimentar para sair para trabalhar. Mas talvez numa rotina de 1 hora eu consiga fazer tudo isso, me exercitar bem por 30 minutos, 40 minutos e incorporar isso no meu dia a dia. Então, e aí a ajuda do profissional, né? O profissional ajuda nesse sentido, né? Quando senta com a gente, faz uma avaliação e a gente conversa, e aí, quanto tempo você tem para se exercitar? Não, eu tenho no máximo 30 minutos para estar aqui. Não, vamos programar, adaptando isso aí, vamos programar o seu treino para 30 minutos e vai dar certo. Então, o que a gente viu aqui é que, na verdade, a gente precisa de um pouco de força de vontade, né? E não gasta tanto dinheiro como a gente imagina, né? Começar a mudar um estilo de vida, né? Para poder prevenir as doenças cardiovasculares. O que eu tenho visto, né, no consultório, essa demanda crescente. As pessoas sempre perguntam: doutora, como eu posso prevenir? O que você me indica de atividade física? Geralmente a gente indica um exercício mais aeróbico, visando a perda de peso mesmo do paciente, né? Agora, esses pacientes, quando chegam lá na ponta, né, que chegam lá na sua academia, ou você dando assistência para eles, você consegue notar que eles têm uma dificuldade maior, porque são pacientes, esses que eu falo, são pacientes que já estão acima do peso, ou um paciente mais idoso, né? Existe algum exercício que você indica para esse paciente, né, que nunca praticou uma atividade física, mas quer começar uma atividade física? Tem uma forma de iniciar isso? Hoje tem um consenso, na verdade já tem um tempo que tem um consenso para iniciar daquilo que realmente gosta, aquilo que se identifica. Porque aquilo provoca uma adesão inicial melhor e uma aderência ao exercício a longo prazo melhor, né? Vários estudos mostrando isso. Então, muitas vezes, o sujeito se identifica com dançar, né? E tem aulas de dança, tem... Agora não, né? Mas tinha os forrós da terceira idade. E que bacana que era aquilo. E era uma abre os caminhos, né? Isso, uma estratégia inicial para a pessoa começar a se exercitar. Então, muitas vezes a pessoa tem uma afinidade com pedalar, ou ela precisa de se deslocar para o trabalho e consegue fazer isso pedalando e se identifica com isso. Então, a gente parte do pressuposto inicial que o melhor exercício é aquele que inicialmente você se identifica ou tem vontade de aprender. Eu gostaria de aprender uma nova habilidade. Ok, então aquilo ali vai provocar uma aderência, né, uma adesão logo para o treinamento. Agora, é lógico que existem particularidades, né? No caso do idoso. Então, muitas vezes, o aparelho locomotor do idoso, ele não está preparado para altas demandas de treinamento repetitivo. Às vezes a gente fala, o treinamento aeróbico tem que ser programado, começar devagar, como eu havia falado. Mas existem exercícios, por exemplo, a musculação, o treinamento resistido, as ginásticas, né, que eram comuns também nas comunidades, elas preparam melhor o aparelho locomotor
né? Prepara as articulações, os ossos, os tendões, os ligamentos, provoca um ganho de massa muscular. Isso tem um efeito direto, um impacto direto, sim, na saúde cardiovascular. A gente tem estudos mostrando o efeito disso, mas também tem um efeito indireto, que é um bom aparelho locomotor, né? Bom joelho, bom tornozelo, boa coluna, com menos dor, eu consigo me movimentar mais. E se eu consigo me movimentar mais, provavelmente esses índices que têm relação direta com o risco da doença cardiovascular melhoram. Então, se eu movimento mais, né, os grupos que se movimentam mais têm melhores taxas de colesterol, né? Os grupos que se movimentam mais têm menor incidência de diabetes, têm menor sobrepeso ou obesidade, enfim, todos esses fatores aí que cercam a doença cardiovascular. Bom, nós vamos encerrar o primeiro bloco, voltamos a seguir. Voltamos com o bate-papo das 6, hoje falando sobre a saúde do coração e os cuidados que devemos ter. Lembrando que nós estamos aí no Setembro Vermelho, então vamos focar aí nas doenças cardiovasculares, prevenção e tratamento. Hoje aqui eu conto com a participação da nutricionista Nayara Piassi e Eduardo Salles, né? No bloco anterior nós conversamos um pouquinho sobre atividade física e sobre a nutrição, né, desses pacientes, e desmitificamos algumas coisas. Eu queria, Nayara, saber de você, todo mundo acha muito complicado, né, voltar assim, ou a ter hábitos saudáveis, às vezes a pessoa já se afastou desses hábitos por alguns anos, ou iniciar, né, uma dieta mais saudável, né, focar num alimento de qualidade, menos industrializados, como a gente conversou. Eu queria saber de você, como facilitar para o nosso paciente essa questão, né, da alimentação, se organizar com os alimentos, o que você indica, como você faz no consultório e também para quem está em casa, né, para começar a dar esse start. Então, eu acho assim, o paciente que não sabe por onde começa, né, a pessoa que não sabe por onde começa, a gente precisa começar pelo básico. Então, a gente precisa começar a reduzir farinhas brancas durante o nosso dia, a gente precisa começar a reduzir ou cortar o açúcar de adição, né? Aquele cafezinho com açúcar várias vezes ao dia, um suco com açúcar. Então, o princípio é isso daí, começar a tirar mais o açúcar, as farinhas e os industrializados. É a base, tá? E a partir daí que a gente vai melhorando a dieta. Então, começou a fazer isso, automaticamente você vai compensar de alguma outra forma. Como que a gente tem que compensar? Aumentando verduras, né? Se o seu prato, pelo menos ser metade de vegetais, os seus lanches da tarde, o lanche da manhã, o café da manhã, não ter a presença ou reduzir bastante o consumo de farinha branca, de trigo e de açúcar. E o que você vai colocar no lugar? Aí que entra os alimentos saudáveis. É uma fruta, castanhas, né? Um iogurte de boa qualidade. Então, assim, as pessoas estão muito fechadas, às vezes, no costume, né? Naquilo que elas consomem desde criança, porque a gente tem um hábito da vida inteira de pão, manteiga, café com açúcar, com leite. Então, isso daí é abrir a cabeça, né? Existe um mundo de possibilidades na alimentação saudável. Então, aí vai do gosto da pessoa, a gente vai adaptando cada objetivo, aquela pessoa que traz uma doença específica ou uma taxa alterada. Então, a gente vai filtrando, mas a base é isso. Mais vegetais, né? Mais frutas, menos industrializados, mais gordura boa, abacate, castanhas, tá? Pensando principalmente nessa parte cardiovascular. Então, é aquilo que a gente comentou, é descascar mais e desembalar menos, né? O que a gente precisa comer, 90% do nosso tempo, a maior parte da nossa rotina está presente ali na feira. Está presente na parte do supermercado, do hortifruti. Né? Então, a gente não precisa estar consumindo todos os dias industrializados, alimentos que têm rótulos, né? Então, a base é isso daí, consertar isso daí. Consertou isso daí, a gente começa
a especificar mais a dieta, né? Qual que é o objetivo? Aí já foge um pouco do tema. É ganho de massa, né? É tratar alguma coisa específica? É melhorar alguma questão de saúde? Então, a gente começa a funilar, mas a base é isso que a gente conversou. Hoje, o grande vilão que a gente vê dos pacientes é o excesso de açúcar, tá? E de pão. Tem gente que come 3, 4, 5 pães por dia. Então, o pão é o grande vilão? É um problema? Não, ele não é um problema. O problema é a quantidade e a frequência que as pessoas consomem esse alimento, né? Então, um pãozinho, final de semana, vez ou outra, que você vai comer agora todos os dias 3, 4, 5 pães, uma hora realmente o seu corpo responde. Eu falo que uma hora a conta chega, né? Pode ser daqui 5 anos, pode ser daqui 15, mas uma hora alguma alteração ou ganho de peso, alguma coisa vai acontecer. Exatamente. Entre os fatores de risco, né, nós contamos aí com a obesidade, a hipertensão, tá? A histórico familiar dos pacientes, o diabetes, né? Então, o sedentarismo, o tabagismo. Então, nós temos fatores de risco e nós estamos aqui para tentar alertar quanto aos riscos e aos benefícios, né? Da gente praticar atividade física, fazer uma dieta adequada, procurar um cardiologista, né? Para poder orientar um tratamento para uma doença como hipertensão. Bom, pegando esse viés da hipertensão, existe alguma orientação especial para os meus pacientes hipertensos, né? Você orienta alguma dieta especial para esse grupo? O paciente hipertenso, né? Que é um paciente que está aí, a gente sempre fala muito no excesso de sal, né? E o sal, geralmente, a gente acha que o sal é só aquele salzinho branco ali, o paciente chega... Não, mas eu como pouco sal, mas eu tomo 1 litro, 2 de refrigerante por dia. Uhum. Então, assim, o que você orienta, como que você consegue fazê-los entender que o sal não é só aquele salzinho ali branco da comida? Como é que é a sua técnica aí para melhorar isso? E nem é só o sal, né? A questão engloba muitas outras questões, mas assim, em relação a esse paciente, primeiro... quando a gente orienta a reduzir industrializados, o sal, ele é um conservante, né? Então, ele serve de conservante, o sódio. E aí, quando você compra um biscoito recheado, doce, ele tem muito sódio na composição, porque ele é um conservante, tá? Então, quando você compra qualquer outro tipo de alimento que vem dentro de um pacote, ele tem muito sódio na composição. São alimentos riquíssimos em sódio. Então, para a gente reduzir o sódio da alimentação, não é só alimentos salgados, né? Tem tudo isso. Então, por isso que reduzir industrializados, você acaba ajudando na hipertensão, na quantidade de açúcar do dia, baixando a insulina, né? Então, é aquele ciclo virtuoso, né? Que uma coisa puxa a outra. E aí vem emagrecimento, e aí a pressão baixa também. Então, a gente precisa pensar em várias situações. Mas, em relação ao paciente hipertenso, primeiro, diminuir temperos prontos também, tá? Às vezes o paciente não sabe, mas um pacotinho daqueles temperinhos prontos, não vou falar o nome, mas a gente sabe que a gente usa uma vida inteira, mãe, avó. Ali tem quase a quantidade inteira de sódio que você deveria comer durante o dia. Então, às vezes, usou aquilo dali, consumiu mais qualquer outra coisa do dia, você já excedeu sua quantidade de sódio, né? Então, aquilo dali é a primeira coisa que deve se cortar, tá? Mas aí lembrando que todos os alimentos industrializados, eles têm sódio, por isso a importância da gente reduzir mesmo esses alimentos e deixar para uma situação esporádica, né? Uma ocasião. E entender que não está só no salgado, né? Sim, não está só no salgado, tá ali no suco de uva, tá em tudo que é conservado, o sódio que tá é um mineral, na caixinha, né? Importante, a gente precisa dele. Ele está presente em frutas e verduras, né? Mas a quantidade baixíssima. Isso. Então, quando a gente pega aquele tabletinho lá de tempero e tem 1.700 miligramas ali de sódio, é uma quantidade do dia inteiro. Então, esse tipo de alimento, ele deve ser proibido realmente na mesa das pessoas que têm hipertensão. E fora isso, uma dieta toda mais baseada em comida de verdade, mais natural. Que aí a gente consegue esse controle melhor, tanto da pressão, porque acaba emagrecendo e tudo isso também. Uhum. Essa dieta seria a dieta que a gente estava conversando aqui, né? Então, que é popular aí, famosa, né? A dieta do Mediterrâneo. Também, a dieta do Mediterrâneo é uma dieta um pouco mais específica em gorduras boas, né? Em baixo industrializado. Pode ser uma dieta que com certeza vai melhorar a questão da pressão.
Mas às vezes só da pessoa já tirar diminuir industrializado, mesmo que ela não consuma tanto gorduras boas e peixes, ela já vai ter uma grande melhora, né? O fato principal é reduzir industrializados e açúcar, né? A dieta do Mediterrâneo tem os pontos específicos, o vinho, né, com moderação, os peixes, as castanhas, tá? Que eleva muito essa dieta um grau de proteção cardiovascular, tá? Mas para a gente controlar a pressão arterial, a gente pode fazer, às vezes, até menos do que a dieta do Mediterrâneo, vamos dizer assim, e a gente já vai ter resultado. Então vamos lá com o mito aí, né? Ou uma verdade a respeito do vinho, né? Nós estamos aqui conversando sobre o coração e o vinho, ele vem aí com essa dúvida. Doutor, eu posso beber o vinho ou não posso beber o vinho? Fala um pouquinho para mim a respeito dessa dieta e a relação com o vinho. Tá. O vinho é até o que caracteriza a cor dele, né? Que é essa cor roxa. A gente tem um polifenol que chama-se resveratrol, tá? Presente na uva, né? E no vinho tem uma concentração também do resveratrol, que é um antioxidante potente, tá? Hoje a gente sabe, já tem anticarcinogênico, então assim, é muito interessante esse polifenol. Porém, o vinho, ele traz o álcool junto, né? Então, dentro de um contexto saudável, daquela pessoa saudável, com atividade física diariamente, com peso em dia e tudo mais, na dieta do Mediterrâneo, tem essa indicação do uso moderado da tacinha de vinho diariamente, nesse contexto super saudável, né? Agora, aquela pessoa que não faz atividade física, que fuma, que talvez tenha outra doença associada, eu já não contaria tanto com esse benefício do vinho. Talvez ele já não vai estar fazendo o papel benéfico dele ali, por todo o contexto da pessoa, que já é um contexto inflamatório, vamos dizer assim, né? Então, a gente tem que levar o bom senso aí. O vinho tem esse benefício, só que a gente não pode contar com isso para trazer algum bem para nossa saúde, sendo que a gente faz várias outras coisas que não são adequadas. Entendo. Bom, falando aí sobre a obesidade, o sedentarismo, que está muito associado, né? O ganho do peso com o sedentarismo. O que você nota hoje, Eduardo, lá na sua rotina, de maior dificuldade para o paciente sedentário, né? Qual seria aí a maior dificuldade do paciente sedentário para iniciar uma dieta? E o que você indica hoje para quem está assistindo para sair, né, desse sedentarismo e começar uma atividade física? Certo. Então, eu volto um pouquinho no que a Nayara falou sobre esses mitos que existem sobre alimentação, que a pessoa vai ter que cortar tudo, vai ter que parar tudo, e aí realmente ele não adere, porque fica muito distante do seu dia a dia, não consegue perceber que essa mudança ela pode vir aos poucos, né, com um pouquinho de dedicação. E para o exercício, aquilo que eu também havia colocado sobre organização de rotinas, né? Começar a colocar isso no seu dia a dia, às vezes até mudar um pouco o foco. Eu tenho que entrar para me exercitar porque eu tenho que emagrecer rápido. Não, você vai emagrecer, né? O emagrecimento é a consequência. Você vai participar do processo. E às vezes o processo é se condicionar. E para se condicionar, você vai começar aos poucos, com um tempo menor. Então, uma dica que eu dou, se você tem dificuldade para se exercitar, de repente comece a colocar na sua rotina pequenos tempos. Que seja sair de casa, ir de bicicleta até um determinado local, sair de casa, dar uma volta na praça e retornar na primeira semana. Na segunda, dá 2 voltas. Na terceira, dê 3 voltas. E aos poucos você vai incorporando no seu dia a dia. Ok, comecei a me exercitar e consigo fazer já 30 minutos, 40 minutos sem parar. Bacana, hora de começar a aumentar a intensidade. Ou seja, eu corro de um poste ao outro
30, 40 metros e caminho mais 30, 40 metros, ou seja, eu estou fazendo um treinamento intervalado, que tem um efeito e uma, né, muito mais pronunciado do que um treinamento contínuo em baixa intensidade. Então, ao invés de caminhar 1 hora, a gente tem mais efeito se pegar e fazer em 30 minutos um treinamento intervalado, né? Corre 30 segundos, caminha 30 segundos, é um processo. Então, primeiro mês faria a caminhada, no segundo mês começa com treinamento intervalado, e aí quando você piscar você já está correndo distâncias maiores e cada vez obtendo mais efeitos desse tipo de treinamento. Então, assim, essa seria uma estratégia. Às vezes, só complementando o que você está falando, às vezes o paciente chega no consultório querendo fazer, né, toda essa mudança na rotina deles e tal, e me pergunta assim, mas e atividade física? Eu falo, olha, a atividade física ela é super importante, ela vai otimizar o seu resultado, né? A gente vai conseguir o que você quer com tempo menor e tal. E o que eu faço? Eu não tenho dinheiro para academia. Eu falo, começa do jeito que dá, do jeito que você consegue, da forma que você gosta mais, né? Vai fazer a caminhada enquanto você não consegue fazer outra coisa. O negócio é se movimentar, é quebrar esse ciclo vicioso do sedentarismo, né? Dos hábitos ruins. Então, assim, tem uma bicicleta, começa lá 15, 20 minutos, o que você conseguir é vantagem nesse início. Até a pessoa ir tomando gosto, até a pessoa ir vendo o tanto de resultado que isso está trazendo para a vida dela, a melhora do sono, a melhora da disposição. A pessoa entra no ciclo virtuoso, onde ela não quer chegar da atividade física e jogar fora aquilo que ela fez com um prato de brigadeiro. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai comer uma salada, uma carne, uma proteína, alguma coisa mais saudável. Então, ela entrou aí nesse ciclo, que e aí depois ela começa, não, agora eu quero melhorar, eu vou para academia, ou eu vou fazer outra atividade específica. Mas a questão é dar esse start, né? Esse start pode ser com qualquer coisa. A bicicleta, uma caminhada, e aí a pessoa ela já está no caminho mais saudável. A partir daí as coisas fluem melhor, né? Essa dificuldade que o paciente tem em começar, né? Começar uma dieta, começar um tratamento, começar uma atividade física, né? Então acho que nós lidamos no dia a dia com essas dificuldades em tentar trazer para o paciente essa motivação, né? Para que ele possa fazer a atividade física dele, que ele mais gosta, ou comer uma comida que também, né, não abrir mão totalmente daquilo que ele gosta de comer, porque realmente aí fica o quê? Uma coisa mais difícil, penosa, sim, né, para que ele faça aí durante o dia, que isso tenha uma manutenção, porque não adianta nada, na verdade, você fazer a dieta um mês. Né? Sim. Você precisa ter a manutenção da atividade física, você precisa ter a manutenção de uma dieta saudável para que você tenha os benefícios ao longo prazo. Então não adianta eu tratar a hipertensão e muitas vezes suspender a medicação da hipertensão, ou, né, avisando ele, poxa, agora eu já estou tratado, eu posso suspender, eu vejo isso diariamente, eu posso suspender a medicação da hipertensão. Não pode, né? A mesma coisa é a atividade física e a dieta. E a dieta, às vezes, né? As pessoas acham que... Mas até quando? Não, isso é para a sua vida, né? A gente precisa mudar os hábitos de forma verdadeira, de forma que você leve isso para a sua vida. A dieta, né? Não é dieta, uma mudança de hábito, ela tem data para começar a partir do momento que você procura uma ajuda, mas ela não tem que terminar. Né? Então, às vezes, mas eu vou viver comendo só salada, comendo... Não, você tem que viver a maior parte do seu tempo fazendo isso. E deixar as exceções, e deixar aquilo que você gosta muito, mas que a gente sabe que tem muito açúcar ou muita gordura, para situações esporádicas, né? Não precisa ser todo final de semana, mas assim, é um aniversário, é uma saída em família. Então, aquilo que você faz 90% do seu tempo que vai determinar os seus resultados, a sua saúde, né? Então, as pessoas confundem isso. Então, agora, a pessoa fazer todos os dias, 3 vezes uma coisa que vai ser maléfico para ela, realmente, aquilo dali é pesado, vai ser pesado para determinar a saúde dela, né? E a mesma coisa é a questão saudável. Maior parte do tempo saudável,
é isso que vai determinar realmente se você vai ter a saúde, os seus exames em dia. E isso tem que ser prazeroso, né? Isso tem que trazer pro paciente uma sensação de que ele está fazendo algo por ele e que ele está obtendo os objetivos, né? Ele está atingindo os objetivos que ele está buscando. De uma forma prazerosa, sem ser tão penoso, né? Eu acho que é isso, é você ter na ideia, o paciente ele tem essa concepção de que fazer dieta é algo muito difícil. Eu acho que aí entra o profissional nutricionista, né? Para facilitar muitas vezes a vida desse paciente. Por quê? Existe esse preconceito do que dieta é aquela saladinha sem graça, né? O bifinho só grelhado. Então, assim, existe uma gama muito grande de opções para o paciente, mas às vezes ele não consegue abrir a cabeça até ir num profissional. Então, assim, existem molhos de salada, vários artifícios que a gente pode usar para aquele paciente se adaptar melhor à dieta, né? Aderir melhor à dieta. Então, aí o profissional entra também para fazer essa facilidade para o paciente, orientar de forma que seja gostoso. Né? Às vezes a gente passa receitas para o paciente fazer aquele bolinho mais saudável, aquele molhinho de salada, um pãozinho que seja um pãozinho melhor, entendeu? Então, e muitas coisas a gente acha na internet. Hoje a gente tem uma facilidade enorme para achar tudo isso, né? Então, isso daí facilita a vida do paciente, se mantém saudável, mas comendo também de forma gostosa. E se organizar, né? Se organizar para que a organização é fundamental, assim, ela determina muito do sucesso da rotina do paciente. Porque você chegar em casa depois de um dia inteiro do trabalho e se perguntar o que eu vou comer, o que eu vou jantar, e não ter nada... É mais fácil para comer. E não ter nada para matar preparado, minha fome, porque eu estou com fome agora, né? Você já chega comendo tudo que veio pela frente. É o biscoitinho, é o pãozinho. Daqui a pouco você já comeu um monte de coisa e pronto, já está jantado. Então, o que eu falo é o seguinte, já deixa organizado. Já deixa a salada lavada, a verdura já cozida, ou aquilo que você fez no final de semana, congelado em porções, onde que você vai chegar e vai ser fácil, já está ali descongelado só para esquentar. Se o paciente chegar e ainda tiver que escolher tudo, resolver tudo, aí realmente a chance de erro é muito grande. Obrigada. Nós vamos encerrar o segundo bloco e voltamos logo mais. Voltamos aqui com o nosso bate-papo na sua TV Sim. E hoje aqui nós estamos com a nutricionista Nayara Piassi e o educador físico Eduardo Salles, batendo um papo sobre a saúde do coração e os benefícios, né, de uma vida saudável. Bom, entre os fatores de risco para a doença cardiovascular, nós contamos aí com o tabagismo, né, falamos já do sobrepeso, do sedentarismo, da obesidade, né, e também da hipertensão, tá? Eu queria saber do Eduardo, como que você pega esse paciente que eu encaminho para uma atividade física, né? Eu estou indicando ele parar o tabagismo, ele já é um tabagista de longa data e ele vai começar uma atividade física. Geralmente ele não tem assim uma rotina, né? O que você nota que é mais difícil para esse paciente lá na sua vivência do dia a dia? O que a gente percebe como dificuldade é a parte comportamental. E aí eu estou falando de comportamento no sentido de adquirir a rotina, e uma das estratégias que a gente pode utilizar para melhorar esse comportamento é trabalhar com pequenas rotinas de sucesso. E aí se eu pego esse tabagista e coloco logo para um treinamento aeróbico, esteira, bicicleta, exercício aeróbico, ele está numa condição física, cardiopulmonar, pulmonar principalmente, que ele não vai conseguir evoluir tão rápido. E isso provoca um desânimo nele. Então, quando vai para a academia, a minha primeira opção para o tabagista é começar com a musculação. Porque ali gradativamente, semana a semana, ele sobe a carga, quilo a quilo. Ele consegue fazer o exercício, ter menos dor muscular, conseguir executar as tarefas do dia a dia. E com isso ele vai melhorando a sua condição física
e com isso também a sua condição psicológica, ou seja, isso funciona como um reforçador positivo para a mudança desse comportamento. Então a gente tem os efeitos, né, do treinamento, do exercício, a redução da ansiedade, né, a redução dos atos de compulsão, né, toda a parte hormonal que o exercício induz no controle aí dessas disfunções, mas também tem esse efeito comportamental, que é bem bacana para a gente trabalhar com o fumante. Tanto o tabagismo quanto o diabetes, né? São doenças que inflamam o organismo da gente, né? Então, são pacientes que naturalmente já são pacientes inflamados. A dislipidemia, né? Que é o colesterol elevado, a gente está sempre em busca dos níveis ideais de colesterol. São doenças que inflamam o organismo, levando às doenças cardiovasculares, né? A que a gente mais conhece, a mais temida de todas, o infarto agudo do miocárdio, também é oriunda de uma doença, né? Inflamatória, sistêmica do organismo, que vem aí ao longo do tempo de anos, tá, gente? Lesando, né, os vasos do paciente até que ele tem um infarto agudo, que não é nada mais do que a apresentação dessa doença. Olha, eu estou aqui, né? Estou aqui te prejudicando, estou aqui levando a um colapso ao seu organismo. Então, assim, o que fazer para melhorar, né, a vida desse paciente que está inflamado, seja pelo tabagismo, ou pelo diabetes, ou pela dislipidemia? Como melhorar essa dinâmica com os alimentos? A inflamação hoje, né, a gente sabe, ela é a gênese de todas as doenças, né? Então, essas doenças que a gente vive hoje tão presentes, doenças crônicas não transmissíveis, né? Então, a gente age na dieta tentando bater de frente com essa inflamação, tentando reduzir essa inflamação. Como que a gente faz isso? Da mesma forma que a gente falou da dieta mediterrânea, a gente usa a expressão de dieta anti-inflamatória, né? Que é a dieta que tem fitoquímicos, compostos bioativos que agem com um efeito anti-inflamatório. Então, aí a gente tem ômega 3, né, que a gente já ouve falar muito, alguns ativos como cúrcuma, né, que é do açafrão. Então, hoje se tem já muitos ativos relacionados com esse efeito anti-inflamatório, tá? Então, o nutricionista, o profissional, ele sempre vai estar ali pensando nisso também quando chega esse paciente inflamado. Né, o paciente diabético, o fumante, o sedentário, aquele que já tem doença autoimune, já tem outras doenças, já é um paciente inflamado. Então, em toda dieta que a gente fizer para um paciente, a gente sempre vai ter que estar pensando nisso. Né? Algum composto, algum alimento, algum manipulado, alguma coisa com efeito mais anti-inflamatório, juntamente com o mais importante, que é a dieta, né, a atividade física, para a gente começar a mudar esse padrão. É um conjunto de medidas, né, de ações, né? Então, o ideal é que a gente consiga, né? Hoje a gente consegue passar isso de uma forma muito mais fácil, né? E leva tempo também, né, Débora? Então, assim, as pessoas hoje estão muito imediatistas, né? As pessoas querem começar a mudar hoje e daqui 2 meses já tá magro, com o abdômen trincado, com os exames perfeitos, e não é assim. Né, o nosso corpo é uma máquina, mas leva um tempo para a gente ter resultado, para a gente conseguir colocar as coisas em ordem de forma natural, né? Claro que existe um outro caminho que não é o que a gente quer mostrar e falar aqui, né? Então, se tratando de atividade física, de dieta, de mudança de hábito, isso leva tempo. As pessoas não conseguem entender, leva tempo. Às vezes a pessoa, para ter essa alteração, levou quantos anos fazendo errado, fumando, para ter essa alteração? Então, vai levar um certo tempo de novo para ela resolver isso de forma natural, vamos dizer isso, né? Claro que o médico vai prescrever a medicação, o paciente vai entrar já ali usando tudo que for orientado, mas essa mudança de comportamento e de hábito, se não ocorrer, o remédio vai ser só um band-aid, vamos dizer ali, né? Vai ser só algo paliativo. Exato. Ele não está consertando a base, a inflamação. Ele não está tentando resolver isso. Lembrando que de todas essas medidas que nós falamos aqui, né, e eu falei muito pouco de tratamentos, né, relacionados aí às doenças cardiovasculares, nós estamos focando numa mudança de estilo de vida, né, um tratamento mais
depende muito mais do cliente, do paciente, do que do médico, do nutricionista ou do preparador físico, né? Então, assim, essa persistência dos bons hábitos leva a bons resultados. Não tem mágica, né? Não tem essa receita. Tem que ter tempo e paciência. Tempo, paciência e persistir nos hábitos, né? Nós sabemos que mais de 400 milhões de pessoas morrem por ano, né, pelas doenças cardiovasculares, né? Isso inclui infarto agudo, arritmias, insuficiência cardíaca, né? Então, nós precisamos combater, né? Isso é uma morte a cada 2 minutos. Tá bom? Então fica o nosso recado. Eu quero agradecer a presença da Nayara e do Eduardo. Muito obrigada, foi muito bom o nosso bate-papo, tá? Quero lembrar a vocês que o programa ele é reprisado, tá bom? Então na manhã da quinta-feira e do domingo à tarde esse programa será reprisado. Muito obrigada pela participação de todos, da rádio também. Boa noite. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. Medicina de primeiro monte em Linhares é na Unicor, um centro avançado de diagnóstico por imagem e fisiologia endovascular, acreditado para tratamento de TAV. Somos especialistas em angioplastias complexas e tratamento do infarto agudo do miocárdio, além de diversos procedimentos de neurointervenção, com equipamentos de última geração e uma equipe altamente qualificada. A Unicor é referência no tratamento de oclusões coronarianas crônicas. Unicor, unidade do coração do Espírito Santo. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.